agentes, o sistema de planejamento e orçamento, previsto lá na lei, então, 10.180 de 2001. A Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, um órgão específico desse sistema, um dos órgãos, existem outros. Órgão setorial, também órgão desse sistema. As unidades orçamentárias e as unidades administrativas não compõem o sistema, atenção, mas participam diretamente. Então, vamos lá. Papel dos agentes no Ministério da Economia, com a nova estrutura da administração pública de 2019, o Ministério da Economia assumiu as responsabilidades, as competências, as atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério de Desenvolvimento, mudou o nome também antes, não existe mais. Passamos até então ao Ministério da Economia, a Secretaria de Orçamento Federal fica responsável por consolidar a peça orçamentária. Você se lembra? Em outra videoaula, quando montamos lá, colocamos o Ministério da Economia, a SOF, o órgão setorial e a unidade orçamentária, você se lembra que quem consolida o PELOA é a SOF. É a SOF que consolida, não é o Ministério da Economia. A SOF que consolida o PELOA, está aqui a competência. Ó. Vai ficar mais fácil agora de vermos cada uma das atribuições, porque você vai se lembrar, por isso que é bom você dar uma olhada nessa videoaula, que a gente tratou lá das competências, colocamos os órgãos assim, ó, Ministério da Economia e Presidência. Depois a gente colocou a SOF, o órgão setorial e a unidade orçamentária. Com essa visão e as atividades de cada um passando, fica mais fácil agora de tratarmos aqui das atribuições de cada um. Então vamos lá, segundo a lei, a SOF coordena, consolida e supervisiona a elaboração do PLDO e do PELOA. Professor e o PPA, não é a SOF. Já vamos ver. Constitui áreas de competência do Ministério da Economia. Isso aqui está lá na lei, que reagrupou, rearrumou a administração pública, a nova lei. Era uma medida provisória, transformada em lei. Então eu trouxe da lei só para a gente ter um exemplo aqui, ó, a lei 13.848, de 2019, no artigo 31, traz atribuições do Ministério da Economia. Você consegue identificar, então, as atribuições lá que eram do Ministério do Planejamento. Ó, administração financeira, isso aqui era do Ministério da Fazenda, né? Que também continua lá no Ministério da Economia. Contabilidade pública, elaboração dos orçamentos, Ministério do Planejamento, coordenação e gestão dos sistemas, que envolve o planejamento, sistemas que envolvem o pessoal civil, organização e modernização administrativa, recursos de informática, isso aqui também era lá do Ministério do Planejamento. Essa lei, então, rearrumou os órgãos da administração pública ali, principalmente os ministérios. Organograma. Então ficou lá o Ministério da Economia, criou várias secretarias especiais. Uma delas é a Secretaria Especial da Fazenda. Embaixo da Secretaria Especial da Fazenda tem a SECAP, nova secretaria que cuida do planejamento. Não é mais a secretaria que nós conhecíamos como Secretaria de Planejamento SPI ou a CEPLAN. Muitos estados têm CEPLAN, né? No âmbito federal agora é SECAP, Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria. Isso mesmo, Energia e Loteria estão lá. Responsável pelo planejamento, se é responsável pelo planejamento, ela vai ser responsável pelo PPA. Ok? Secretaria do Tesouro, continua lá, era o Ministério da Fazenda, continua no Ministério da Economia, responsável pela execução financeira, contabilidade pública. Secretaria de Orçamento Federal, responsável pelo orçamento, vai elaborar quem? O projeto de lei de diretriz orçamentária e o projeto de lei orçamentária anual. Todo o projeto, aí você vem e pergunta, professor, então quer dizer que a SOF, dentro do Ministério da Economia, ela fica responsável por todo o projeto de PELOA? Não. Ela vai ser responsável por dois orçamentos, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Ok? Então, ó, preencha aí, ó. Guarde bem, ó. No PELOA, ela vai ser responsável pelo orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Ué, então tá faltando um orçamento. Tá faltando. Onde ele tá? Você sabe? Vou te explicar agora. Olha só. O decreto
9745, antes que eu me esqueça, é o decreto que vai detalhar ainda mais as atribuições. Então, se você não acha na lei, essa lei aqui, ó, se você não encontrar na lei 13.848, a estrutura, você vai no decreto 9.745, que vai estar lá. Então, lá no Ministério da Economia, ó, tem outras secretarias que eu disse, né? Tem mais uma secretaria aqui especial, Secretaria Especial de Desestatização, e continua o nome, desestatização e mais alguma coisa, ela vai descer, vai ter outras secretarias, que essa aqui é especial, igual essa. E uma dessas secretarias é a Secretaria de Cuida das Estatais, é a SEST. Você vai ter, se você colocar no seu navegador aí, se você colocar no seu navegador, você vai ver que a SEST tem até o boletim das estatais. Lá nesse boletim você vai encontrar qual é a estatal que é dependente. Tem essa dúvida, né? Qual é a estatal que é dependente, qual é a estatal que é independente, controlada dependente, controlada independente. Vai ter esse conceito, vai ter esses boletins que a SEST é responsável. Vai estar o nome dela lá, SEST, dentro do Ministério da Economia. E é a SEST, veja, é a SEST que elabora o orçamento de investimento. Ok? Então está formado aqui o PELO. O PELO tem orçamento fiscal, seguridade e orçamento de investimento. O PELO é feito totalmente dentro da SOF? Não. Tem que ser em conjunto SOF e SEST. A SOF elabora todas as leis orçamentárias? PPA, LDO e LOA? Não. A SOF elabora LDO e PELOA. PELOA, PLDO. E o PPA? SECAP, como a gente viu aqui. A SOF, ela é responsável também pela execução do orçamento? Não. Execução do orçamento é a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, olha só com esse quadro, esse esqueminha, você já consegue aí fazer várias questões e resolver essas questões na hora da prova. Rapidamente. Lembrou ali do esquema, né, dependendo da questão, você consegue resolver. Vamos avançar então, porque nossa missão aqui é longa. Então, em combinação com a Lei 10.180, o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ele é composto pelo Ministério do Planejamento, está lá na lei. A lei não foi alterada, mas não existe mais Ministério do Planejamento. O órgão central agora é o Ministério da Economia. Quais são os órgãos específicos? Você vai dizer, quais são? SOF, acertou. SECAP, acertou, cuida do planejamento, né? Avaliação, planejamento, loteria e energia, agora, né? E a SEST, órgãos específicos vinculados aí, né, dentro da estrutura do Ministério da Economia. Quais são os órgãos setoriais? Os órgãos setoriais estão posicionados dentro dos ministérios. Você não pode esquecer isso aqui. Cada ministério tem a sua setorial. Dentro da AGU, da Casa Civil, da Vice-Presidência da República. E o asterisco, a gente já sabe que as agências reguladoras, nós já falamos em outra videoaula, as agências reguladoras também têm agora seu órgão setorial. Lei 13.848 de 2019, que é a lei das agências reguladoras. Tanto as agências quanto os fundos ligados às agências, também são setoriais. Guarde bem isso aí. Aqui eu coloquei o conceito, são unidades de planejamento. E aqui, ó, e o CDF está aqui, ó, fique ligado. Atenção. E a lei está aqui, repetir aqui. As UOS consistem em agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas as dotações próprias. Então, as UOS, lá no PELOA, e na LOA, a gente poderia falar, você vai ter lá o órgão orçamentário, embaixo desse órgão orçamentário as UOS. E as UOS vão receber as dotações, o crédito. As UOS vão receber o crédito aqui, ó. Aquele limite, né, orçamentário que é definido para cada uma das UOS. E aqui em cima o órgão orçamentário vai ter o total. Vai ter o total desse órgão orçamentário. Então, quanto foi para o Ministério da Educação? É a soma de todas as suas UOS. Quanto foi para o Ministério da Justiça?
que vai estar lá no PELOA também? A soma de todas as UOs do Ministério da Justiça. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vai estar aqui o total. Ministério da Defesa, vai ter que juntar os comandos. Comando do Exército, comando do EB, e eu fui do Exército, hein? Eu fiquei 11 anos no Exército. Fui 11 anos do Exército. Fiz escola de sargento das armas, lá em Três Corações. Eu fiquei 1 ano na escola, mais 4 anos como sargento. Depois fiz o quadro oficial, né? Quadro complementar de oficiais, que é o QCO, mudou o nome agora. A escola fica lá em Salvador. E fiquei 5 anos como tenente do Exército. Aí saí, fui para a CGU, depois fui para o TCU e agora estou na Câmara dos Deputados. Então, voltando aqui, só para... falei do EB, eu lembrei da minha trajetória. Tem muitos amigos lá no EB. Então, comando do EB, da Marinha e da Aeronáutica. Eles vão ter as suas UOs lá também. E vai consolidar aqui no Ministério da Defesa. Cada um dos ministérios terá seu órgão setorial. E o seu órgão setorial está aqui dentro do Ministério. Né? O seu órgão setorial está aqui dentro. Ó, e consolida as UOs ligadas a eles. E as UOs são agrupamentos de serviços subordinados ao mesmo órgão. Fica ligado aí na agência reguladora, hein? As unidades administrativas dependem de limites orçamentários. Então, as unidades, ó, perceba, o CDF está chamando a atenção. Perceba, você tem o órgão central, que é o Ministério da Economia. Tem os órgãos específicos, aqueles 3 que nós falamos, SECAP, SEST e a SOF. Tem o órgão setorial em cada ministério. Por exemplo, no Ministério X, você tem lá o órgão setorial, você tem a unidade orçamentária número 1, aqui é um exemplo. Dentro da unidade orçamentária, você tem as unidades administrativas, várias, né? Cada departamento, cada setor. Depende de limites orçamentários. Quais são os limites? Dado pelo órgão setorial? Não, os limites os limites repassados aqui pela própria unidade orçamentária, ó, compartilhados, né? Os limites compartilhados. E aí essa unidade administrativa ela vai depender de provisão e destaque, quando se falar em orçamento, e quando se falar da parte financeira, a gente vai ver isso em outra videoaula, vai ser sub-repasse e repasse. Mas fique tranquilo, é só para você identificar aqui a unidade administrativa lá embaixo na estrutura. E aí nós vamos passar agora, eu sei que não é fácil, chega a ser chato, né? A lista de competências. Eu poderia falar para você ler lá no Manual Técnico de Orçamento ou pegar nesse decreto novo que saiu as competências de cada um dos órgãos. Mas eu preferi colocá-las aqui e tentar destacar algum tema ou outro, alguma palavra-chave e você identificar a diferença, né, da SOF e do órgão setorial e da UO. Eu acho que facilita. E você sempre lembrando daquela videoaula que nós passamos por todo o sistema, né, por todo o sistema, desde a pré-proposta até a proposta. Vamos lá, vamos passar? Eu acho que vale a pena. Vale a pena para você, para dar uma potencializada aí no estudo e ajudar você, facilitar a sua vida na hora de ler essas competências. Vamos juntos aqui, olha, ó. SOF, compete a SOF então, o órgão específico, o principal órgão do sistema de planejamento e orçamento. Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração de quem? Isso aqui nós já vimos lá no nosso, agora há pouco, na nossa estrutura, vamos voltar lá. Não tem problema aqui voltar para a gente aprender, ó. A SOF, LDO e LOA, né? O projeto de LDO e o projeto de LOA. Tá aqui, ó. Elaboração da LDO, aqui é do projeto, né? E do PELOA, da União, compreendidos o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Exatamente, porque o orçamento de investimento vai estar aqui? Não. Então, na sua prova, ele vai pôr a SOF é responsável pelo orçamento fiscal da Seguridade de Investimento. Errado. Por quê? Quem é responsável pelo investimento? A SEST. Vamos na sequência. Estabelecer as normas necessárias à elaboração e implementação de orçamento federal. As normas, as portarias da SOF, o próprio manual técnico de orçamento, os comunicados da SOF com relação à parte orçamentária. Então, ela é o órgão específico, né? O principal órgão, ela influencia diretamente na normatização. Interessante, ó, acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência de outros órgãos. Outros órgãos vão acompanhar. Não, o Tribunal de Contas, o TCU vai acompanhar, o Congresso vai acompanhar, a execução, né, com reflexo na parte financeira, a STN vai acompanhar. Então, assim, mas tem essa atribuição da SOF, você tem que prestar atenção, inclusive lá na página dela, no sítio,
eletrônico, no site, você vai encontrar, ó, execução orçamentária. Você vai conseguir até ter alguns dados lá no site, eu tirei de lá. Tá vendo? Ó, dentro do Ministério da Economia, ó. Elaborar estudos e pesquisas. Ok, uma atribuição mais genérica, né? A SOF, orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais. Aqui na prova eles gostam de colocar o seguinte: todos os órgãos setoriais são subordinados à SOF. Não são subordinados à SOF, porque o órgão setorial ele é subordinado ao ministério em que ele se encontra. Se ele está dentro da estrutura do Ministério da Educação, ele é subordinado ao ministro ou à secretaria lá, ao SPOA, né? Ele é ao secretário executivo dentro do Ministério da Educação. O Ministério da Infraestrutura vai ter lá seu órgão setorial, vai ser subordinado ao ministro lá da Infraestrutura, mas tecnicamente vinculado no âmbito do sistema de planejamento e orçamento a quem? A SOF. Exercer a supervisão da carreira, é claro, né? A carreira é importante, a carreira de APO. Tem vários colegas do Exército, né, que foram para a carreira de analista de planejamento e orçamento. Muito legal a carreira, onde a temática aí de AFO é predominante. Estabelecer classificações orçamentárias. Isso aqui é uma das partes que eu mais gosto de estudar em AFO, né? Eu tenho o maior prazer de estudar as classificações da receita e da despesa. E o Manual Técnico de Orçamento é um grande auxiliar nesse ponto. E quem faz a regra da classificação é a SOF. E a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias já incorporou, né, várias dessas normas que eram infralegais, decretos e portarias, estão agora na própria LDO. Agora não, já há algum tempo. Acompanhar e avaliar. Eu até pus o exemplo aqui, ó, do MTO 2020, Manual Técnico de Orçamento, disponível gratuitamente lá no site. É só você colocar no navegador aí, ó, MTO 2020, que você vai encontrar. Acompanhar e avaliar o andamento da despesa e suas fontes de financiamento e desenvolver e participar de estudos econômicos fiscais, também uma atribuição mais genérica e ligada à parte orçamentária de estudo. Se tem algum grupo de estudo que está avaliando e está pensando em alguma coisa relacionada ao orçamento, é claro que a SOF ela deveria estar presente, porque ela é o órgão importantíssimo no âmbito do sistema, e se vem alguma regra que impacta no seu funcionamento, ela teria que antes se pronunciar, né, para poder se aproveitar aquela ideia ou não, né, dependendo do caso, a SOF poderia propor algo contrário àquilo que estão querendo colocar para ela, ok? É longa, a lista é longa. Vamos lá, pessoal. Acompanhar, avaliar e elaborar estudos sobre políticas públicas e a estrutura do gasto público. Também a SOF é responsável. Acompanhar e propor, no âmbito de sua competência, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades. A SOF acabou. Então você viu, né? As normas são mais gerais, não é isso? Agora preste atenção, mas muita atenção nas competências do órgão setorial. Olha só. Lê esse primeiro aí, essa primeira frase aí, vê se você já consegue identificar o que eu tô dizendo, ó. Você conseguiu identificar, ó? No âmbito da sua estrutura. Vai ter essa característica aqui, as competências do órgão setorial, ó. É articulador? Sim, mas no âmbito da sua estrutura, coordenando o processo decisório no nível subsetorial. Quando você estiver na sua prova e aparecer subsetorial, é igual a unidade orçamentária. Estabelecimento de diretrizes setoriais para elaboração e alterações. Definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos no âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração. Você se lembra? Nas competências da SOF, ela também não emite normas? Emite normas, mas no âmbito da SOF, gerais, para ser respeitadas, né, inclusive diretamente pelo órgão setorial. Mas o órgão setorial também pode emitir regras para serem cumpridas no âmbito dele. Então, as suas unidades orçamentárias vão atender às suas diretrizes, as unidades orçamentárias que estão abaixo do órgão setorial.
Órgão setorial ainda. Avaliação de adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias. Então, os programas daquele ministério, o órgão setorial vai fazer a avaliação e propor adequações. Ah, tinha 5 programas. 5 programas. Ah, o órgão setorial está propondo que agora tenham 3. Né? Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de programas e ações. Lá no site do CIOP, do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, no site do CIOP, você encontra lá o cadastro de ações. É um sisteminha, você consegue colocar lá os programas e quais são as ações ligadas àquele programa. Órgão setorial. Fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários e dos limites de movimentação de empenho em pagamento. Análise e validação do quê? Das propostas de quem? Das propostas, das alterações das suas UOs. Então, não faz validação. Então, o órgão setorial ele não vai fazer validação de órgão setorial. Né? Quem faz a validação do órgão setorial é a SOF. Mas quem faz a validação das propostas das UOs, aí sim, é o órgão setorial. Então, está entendendo essa hierarquia? Né? Esse processo hierárquico, é isso aí que faz a diferença na hora da prova. Ali, na dúvida, você tenta fazer esse contexto aí, trazer essa informação. Consolidação e formalização das propostas. E agora a gente vai para a unidade orçamentária. Descemos mais um pouquinho. Unidade orçamentária, vamos lá? As UOs, elas não integram o sistema e ficam sujeitas às orientações normativas e à supervisão do órgão central e também, no que couber, do respectivo setorial. Desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta no seu âmbito. Então, lá no âmbito da UO, lá embaixo, por exemplo, lá naquela universidade que tem uma UO, aquela UO vai ser responsável pelo trabalho de articular suas unidades administrativas e consolidar lá as propostas e programações. Elas são responsáveis, então, pela apresentação da programação. Sua atuação compreende estabelecimento de diretrizes no âmbito da UO. Então, no âmbito da UO, também tem definição de diretrizes. E quem faz essa definição? A própria UO, para as suas unidades administrativas. Estudos e adequação programática, também faz, igual o órgão setorial, mas é diferente, hein? Ó, estudos e adequação da estrutura programática. Vamos olhar lá de novo o órgão setorial, quer ver? Avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias. Isso aqui ficaria mais difícil, hein? Da gente separar uma competência de outra. A própria banca teria que criar aqui uma forma da gente poder, ó, estudos e adequação da estrutura programática. Né? A frase podia ser aplicada tanto ao O quanto ao órgão setorial. Teria que ser aqui, ó, no âmbito da unidade orçamentária. Fixação dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites. Aqui é fácil, ó, das OAs. Aqui dá para a gente separar da atividade lá do órgão setorial. Formalização ao órgão setorial, já daria aqui para identificar que era o O, né? Ainda mais citando aqui as OAs no final. Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento constante do cadastro de ações, análise e validação das propostas das OAs, consolidação e formalização de sua proposta orçamentária. E aí a gente chega na questão de prova. Então, aqui não é fácil, eu concordo, a leitura é demorada, mas eu acho que se você assistir aqui, visualizar a estrutura, identificar exatamente os pontos ali de separação dos órgãos específicos, o que faz a SOF, o que faz a SEST, o que faz agora a SECAP, que é um órgão específico também, que cuida do PPA. Depois você prestar muita atenção no âmbito de atuação. Então, o âmbito de atuação da SOF é mais geral, é mais voltado para os setoriais. O âmbito de atuação dos setoriais incorpora as suas unidades orçamentárias. E as unidades orçamentárias já é um pequeno pedaço dentro de todo esse sistema que se preocupa com as unidades administrativas. Vamos fazer a questão então. Questão de instituto aqui lá do Tocantins adaptada. Unidade administrativa é aquela que, para a execução de suas tarefas, depende de descentralização de créditos, de uma unidade orçamentária ou de uma outra unidade administrativa. Nós não falamos disso aqui, né? Mas só para a gente, em outra videoaula a gente vai tratar, em outro livro digital, da descentralização de crédito, mais para frente um pouquinho. Mas a descentralização tem a ver com a execução
execução dentro do processo do ciclo orçamentário, dentro da execução. Então, quando a gente tem aqui, ó, o Ministério, e você vai descendo, né, tem o órgão setorial, você vai descendo para as unidades orçamentárias desse Ministério. Então, o Ministério da Educação, a gente tem aqui uma universidade. Dentro da universidade, dentro da UO, então, da universidade, várias unidades administrativas, a gente pode ver que essa unidade administrativa ela depende realmente de descentralização de crédito da UO ou de uma outra unidade administrativa, passando para cá. Na LOA, dificilmente terá uma unidade administrativa com crédito orçamentário na LOA, muito difícil, eventualmente pode ocorrer. Não, o comum é as unidades orçamentárias serem contempladas. Então essa questão está correta, fique tranquilo que mais para frente a gente trata com mais cuidado aí da descentralização de crédito. Tribunal de Contas, o acompanhamento da execução orçamentária federal, ele é competência privativa da SOF. Opa, privativa? Nós não falamos isso. A gente falou que a SOF também acompanha a execução, ela participa dos estudos, propõe inovações, faz a normatização, mas não é só ela que cuida do acompanhamento. O próprio Tribunal de Contas é um exemplo aí de órgão que faz o acompanhamento da execução. O controle interno, no caso da União, a Controladoria Geral da União, a CGU, vai fazer o acompanhamento da execução também. Então, não é privativo, né? A palavra aqui, privativo, tornou a questão errada. Mais uma, Prefeitura de Fortaleza, é possível afirmar que dentre as competências da SOF, então olha só, concurso é para a Prefeitura de Fortaleza. Eu não sei se eu adaptei a questão aqui, mas, né, e cobrando aqui atribuições da SOF. Talvez eu tenha adaptado, né? Deixa eu ver, eu não me lembro, eu até coloquei aqui adaptada, mas não sei se eu alterei esse ponto, né? Mas vamos lá. No processo orçamentário anual, a SOF então compreende planejar a elaboração do orçamento, certo? E definir diretrizes gerais para o processo orçamentário. Então vamos lá, é possível afirmar que dentre as competências da SOF no processo orçamentário é planejar a elaboração do orçamento e definir diretrizes gerais para o processo orçamentário. Parece correto, né? Não tem muito o que mudar não. Se eu adaptei aqui, talvez tenha sido aqui a secretaria lá estadual, né, municipal. Mas essas competências são realmente do órgão específico, né? Que é planejar a elaboração e definir as diretrizes.